vamos reconstruir. Reaja, vamos reconstruir. E nós podemos tomar como texto básico Neemias, capítulo 6, verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo um grande trabalho, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Estou fazendo um grande trabalho. Estas foram as palavras de Neemias para as pessoas que o haviam convidado. E essas pessoas haviam convidado não para ajudá-lo, não para ajudar a reconstruir Jerusalém, mas haviam feito o convite para tirar Neemias do propósito de reconstruir Jerusalém, de impedir o trabalho. Nós temos 2 livros que tratam deste assunto, o livro de Esdras e o livro de Neemias. No início, os 2 livros eram um só. O livro de Neemias não era conhecido pelo seu nome, mas era somente um livro, Esdras. Algum tempo depois, o livro foi dividido e ficou o primeiro livro de Esdras e o segundo livro de Esdras. No século IV, depois do nascimento de Cristo, Jerônimo, ele coloca o nome de Neemias no segundo livro. E do século IV para cá, nós conhecemos dessa maneira o livro de Esdras e o livro de Neemias, os 2 tratando da reconstrução de Jerusalém após o exílio. Foram 70 anos que o povo de Israel passou o cativeiro de Babilônia, durante 70 anos, cativo de Babilônia. E Deus, ele levanta Neemias, e Neemias, ele sonha o sonho de Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe nada melhor nesta vida do que sonhar o sonho de Deus. E Neemias, ele se propôs a isto. Ele introjetou o sonho de Deus, que era restaurar Jerusalém, mas não somente a restauração dos muros, não somente a restauração das casas, não somente o futuro templo de Deus em Jerusalém, mas o sonho de Deus era a reconstrução espiritual do povo de Israel. Muito mais do que a reconstrução dos muros, do que a reconstrução das casas, era a reconstrução espiritual
do povo de Israel. E Neemias, ele tomou posse deste sonho. Ele estava consciente da situação terrível que envolvia Jerusalém, que envolvia o povo de Israel. O povo de Deus estava sem esperança, havia perdido a esperança, até porque o templo havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. O local de culto, o local de adoração, o local de encontro com Deus, o local coletivo, no qual as pessoas falavam para o Senhor, colocavam as suas necessidades diante do Senhor, o local através do qual os pecados do povo eram apresentados ao Senhor, mas o local que Deus falava para o povo. Os sacerdotes, eles conduziam o povo de Israel a Deus no templo, mas traziam Deus através do templo para o povo de Israel. E agora, o templo estava totalmente destruído. Os muros que protegiam a cidade derrubados. As casas destruídas. Os jovens, aqueles que não morreram na guerra contra a Babilônia, foram conduzidos para a Babilônia. Os jovens mais fortes, mais inteligentes do povo de Israel, a semelhança de Daniel, a semelhança de Sadraque, de Mesaque, Abednego e tantos outros, foram conduzidos para a Babilônia. E o povo estava desprezado, o povo estava faminto, o povo estava doente, o povo estava sem esperança nenhuma. Mas Deus levanta Neemias. E Neemias, consciente de toda a situação, ele, um homem de Deus que estava longe da sua terra, bem cuidado, bem sucedido profissionalmente, o copeiro maior do rei, aquele que tinha a confiança direta do rei, um homem bem sucedido financeiramente, um homem que tinha uma família estabelecida, um homem que não temia o futuro econômico para si, para a sua família. Mas aquele homem, ele sonha o sonho de Deus. Ele disse: não está bom. Eu preciso fazer algo pelo reino de Deus, pelo povo de Israel, pela cidade de Jerusalém. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele estava consciente da situação, que era muito difícil, mas ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Consciente da situação, sim, e fica com seu semblante caído, triste, angustiado, amargurado. Não perde a fé, não perde a alegria da salvação, mas a tristeza profunda invade o seu ser, porque ele estava bem, mas os seus irmãos, a sua família, os seus amigos estavam padecendo fome, estavam padecendo penúria, estavam padecendo diante das mais variadas doenças. O povo não tinha alimentação, não tinha vestimenta, não tinha segurança, não tinha remédio, não tinha médico. Era uma das piores situações que o povo de Deus
pôde passar sobre a face da terra. Sofrimento profundo. O povo sentia-se completamente desprotegido. Mas Neemias, e já no seu nome, Neemias significa confortado por Deus ou conforto de Deus. Então, a partir de hoje, quando você lê o nome Neemias, quando você ouvir o nome Neemias, você vai lembrar que Neemias aponta para o conforto de Deus, para a consolação de Deus, confortado por Deus, consolado por Deus, apoiado por Deus, assistido por Deus. Este é o significado do nome Neemias. E foi justamente este homem que sonhou os sonhos de Deus. E ele vai ao rei, e o rei diz: por que o teu semblante está decaído? Por que estás angustiado? Por que estás amargurado? Eu nunca lhe vi assim. Ele disse: como posso estar exultando de alegria? Como posso estar saltitando de alegria, se Jerusalém está padecendo? Se o meu povo está vivendo numa grande penúria, a necessidade é muito grande, a doença assola o meu povo e não há recursos para que a doença seja debelada. O meu povo está padecendo de fome, de necessidade, desprotegido. Os muros da cidade, eles foram destruídos. E então, o rei, ele diz: olha, você tem a minha autorização para ajudar o seu povo. Mas eu preciso de recursos. Eu darei os recursos necessários. Mas se eu chegar em Jerusalém, os governadores das outras cidades, as pessoas que moram adjacentes, elas não irão entender, porque eu estou em Jerusalém realizando algo desse porte. E o rei dá cartas a Neemias, coloca o seu selo, autorizando a realizar o trabalho de reconstrução da cidade de Jerusalém a partir dos muros que haviam sido destruídos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o teu sonho que foi destruído. Eu não sei qual a tua realidade. Eu não sei se você está passando penúria. Eu não sei se você está passando necessidade financeira. Eu não sei se você está passando por necessidade na área de saúde. Eu não sei se a semelhança do povo de Deus naquela ocasião perdeu entes queridos. E a perda naquela ocasião não foi pequena, foi muito grande. Pais, avós, tios, irmãos, a perda foi muito grande. Aqueles que não morreram na luta travada contra os babilônios foram presos, foram desterrados. A fina flor de Israel, os jovens, a esperança de descendentes em Israel, aquilo que existia de melhor na juventude em Israel, o rei Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia. O povo estava triste e muito triste. Havia uma penúria muito grande. A desgraça, a miséria havia envolvido o povo de Deus naquela ocasião. Eram muitas viúvas,
Muitas mães chorando os seus filhos. Sim, queridos e queridas, eu não sei qual a tua necessidade, mas Neemias, ele mesmo distante, ele sente no mais profundo do seu coração o desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus para reconstruir não somente a área física de Jerusalém, não somente para reconstruir os muros, reconstruir as casas, não somente para dar uma condição de saúde e financeira ao povo de Deus, mas para reconstruir na área espiritual. Talvez a sua fé tenha sido abalada por esta pandemia. Talvez algum irmão, alguma irmã tenha desistido do caminho santo, tenha dado as costas para Deus. Como é que eu vou entender um Deus que levou o meu marido? Como é que eu vou servir a um Deus que levou o meu filho? Como é que eu vou servir a um Deus que levou a minha filha? Como é que eu vou servir a um Deus que levou a minha esposa? Igrejas que hoje estão abaladas. Sim, na semana passada, o pastor da Igreja Batista de Nagé foi acometido pela Covid e morreu. Ele tomou posse no final do ano passado, um homem de Deus, jovem, com menos de 50 anos de idade. A igreja vibrando com o seu pastor, com menos de um ano de pastorado, a igreja estava sendo reconstruída por Deus através daquele pastor, um homem de Deus, pastor Plínio Araújo, um homem de Deus, um homem usado poderosamente pelo Senhor, vários artigos apresentando o trabalho de Deus através do pastor Plínio na igreja de Magé. Sim, com menos de um ano de pastorado, a cidade toda mobilizada, teólogo, psicólogo, pai de 2 filhos, uma esposa prendada, servindo ao Senhor nosso Deus. A igreja tomou um impulso muito grande, a cidade de Magé estava glorificando a Deus pela vida do pastor Plínio, e de repente, agora, na semana passada, ele que iria completar ano dentro de poucos dias, vai e perde a vida, através deste vírus terrível. Eu imagino como está aquela igreja no momento. Eu imagino como está aquela esposa. Eu imagino como está aquela filha adolescente e aquele garoto ainda no início da sua vida. Posso só ter uma noção, mas não posso sentir a perda daquela igreja. No dia 2 de maio, no domingo pela manhã, o pastor Plínio Araújo estava entregando a mensagem de Deus para a igreja com muita alegria, com muito fervor. Eu abri o YouTube e pude ouvir a euforia, a empolgação, o poder de Deus na vida do pastor Plínio, dia 2 de maio, e quando chega agora, ele está sepultado. Sim, a tristeza de Israel era muito grande pela perda dos seus entes queridos. Esta pandemia tem solapado a vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, de muitas cidades. Mas teve um homem, Neemias, que sonhou o sonho de Deus. Ele reagiu, por isto o tema, reaja. Vamos reconstruir. Mas fulano morreu, reaja. Meu esposo morreu, reaja. Meu filho morreu, reaja. Meu cunhado morreu, reaja. Meu irmão morreu, reaja.
Eu perdi a minha empresa, reaja. Eu perdi o emprego, reaja. Eu não tenho nenhum arrimo, eu não tenho esperança de ganhar nenhum centavo, reaja. A palavra de Deus, através de Neemias, está dizendo: reaja, vamos reconstruir. Sim, sonhe o sonho de Deus. A partir de hoje, levante a sua cabeça, encha-se da fé no Senhor, através da palavra de Deus. Neemias olhou e viu tudo destruído, as casas haviam sido queimadas, o templo do Senhor totalmente destruído. O que tinha de maior valor no templo em termo material, aquilo de grande valor, de ouro, de prata, aquilo que era precioso, tudo que era precioso foi levado para a Babilônia. O templo completamente destruído, o povo arrasado espiritualmente, mas Deus levanta Neemias e diz: Neemias, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Reaja, Neemias, vamos reconstruir, mas não somente reconstruir os muros, não somente reconstruir a parte empresarial, não somente reconstruir a parte financeira, não somente reconstruir o templo, não, vamos reconstruir a vida espiritual de cada israelita, de cada servo, de cada serva do Senhor. Este é o tempo de reagir, não é de cruzar os braços, não é de se entregar à tristeza, à amargura, à angústia, à depressão. Não! Reaja! O meu filho está acometido por este vírus, reaja! O meu esposo está acometido por este vírus, reaja! O meu pai está acometido por este vírus, reaja! Vamos reconstruir. É o que nos orienta a palavra de Deus. Sim, o Senhor, Ele nos convoca. Não podemos descer, isto é, não podemos nos distrair com outras coisas que este mundo oferece. Não podemos nos deter diante dos inimigos levantados contra o reino de Deus. Não podemos cruzar os braços, colocar as pernas para cima e esperar a morte vir e nos levar. Não. Esta é a hora. Este é o momento. Estou fazendo um grande trabalho. Não posso descer. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com Neemias. E da mesma maneira que a mão do Senhor era com Neemias, a mão do Senhor é comigo. A mão do Senhor é com você. A palavra de Deus diz, no capítulo 2, no verso 17, então, Neemias fala: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito,
Então disseram, o povo disse: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Levantemo-nos e edifiquemos. Reaja. Vamos reconstruir. Você, minha irmã, está sendo convidada agora para reagir. E pelo poder da mão de Deus, reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família. Você, meu irmão, está convidado agora, reaja, vamos reconstruir. E pelo poder da mão de Deus, reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família. Reaja, vamos reconstruir. Coloque agora diante de Deus a sua necessidade. É fortalecimento espiritual. A mão de Deus, assim como estava estendida sobre Neemias, para usá-lo, também está estendida sobre a minha e sobre a tua vida, para me usar e para te usar. Reaja agora, pela fé, sonhe o sonho de Deus para você, para o seu pai, se estiverem vivos, sua mãe, se você tem filhos, para os seus filhos, para seus irmãos, se você tiver irmãos e irmãs, sonhe. Se não tem pai e mãe vivo, sonhe. Para os demais familiares, sonhe o sonho de Deus agora, sonhe o sonho de Deus para a sua vizinhança, sonhe o sonho de Deus agora, interaja, introjete o sonho de Deus que é o melhor para cada ser humano nesta terra. Agora, neste exato momento, sim, agora seja um instrumento nas mãos de Deus para reconstruir o seu local de trabalho, para reconstruir a sua escola, seus colegas de escola, professores, as pessoas que colaboram nesta instituição de ensino. Seja agora o instrumento nas mãos de Deus para reconstruir a sua igreja. Se tem alguma parte da igreja que você pertence, que foi derrubada pelo inimigo, que foi destruída pelo inimigo, se a sua igreja está desprotegida espiritualmente, reaja agora, seja um Neemias, meu irmão, seja um Neemias, minha irmã, reaja, reconstrua a sua igreja. É o seu pastor, se ele não está firme na presença do Senhor, se ele não está reagindo, seja um Neemias agora, meu irmão, seja um Neemias agora, minha irmã, nas mãos do Senhor. Coloque a sua necessidade. Glorioso Deus, eterno Pai, nós glorificamos o teu nome pela vida de Neemias. Ele em si mesmo, ele não precisava. Ele tinha casa e uma boa casa. Ele tinha um bom salário. Ele tinha um bom emprego. Ele tinha segurança, ninguém tocava nele, porque ele era o copeiro-mor, ele era a pessoa de confiança do rei. O rei confiava totalmente em Neemias, ele era o protegido do rei. Sim, meu Deus, ele mesmo não precisava, mas ele sentiu a necessidade do teu povo.
Ele viu que o teu povo precisava. Meu Deus, agora, este irmão que é empresário, este irmão que é comerciante, este irmão que é bem empregado, este irmão que tem uma boa casa, que tem um carro do ano, que tem até mais de um carro, que escolhe a roupa para vestir, que escolhe o calçado para calçar, que Deus só usa perfumes importados. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo agora, desde aquele mais pobre, miserável, que não tem nada, até o mais rico agora, que todos nós sejamos impactados pela tua palavra, que, ó Deus, nós possamos reagir diante da necessidade do teu reino, em Cruz das Almas, na Bahia, no Brasil, no mundo. Meu Deus, tens misericórdia de nós. Tens compaixão, meu Senhor. Usa a tua serva agora como um Neemias no seio da sua família. Usa o teu servo como Neemias no seio da sua família. Meu Deus, que haja uma reação positiva na vida de cada pessoa que está ao alcance da nossa voz, que foi alcançado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque chegou o tempo de reagir, chegou o tempo de reconstruir, e nós nos colocamos nas tuas mãos. Usa-nos em nome e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.